Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ninguém aguenta, minha gente, a verdade é essa, ninguém aguenta uma pessoa que pressiona o tempo inteiro, uma pessoa que exige o tempo inteiro, uma pessoa que quer o tempo inteiro, uma pessoa que não valoriza em tempo algum. Você imagina bem você convivendo numa igreja, numa comunidade, você pode pensar isso no trabalho, pode pensar isso na família, onde quer que você imagine aí, você imagina a figura de uma pessoa que seja extremamente autoritária. E aí a pergunta que faz a nossa ouvinte é: como honrar e obedecer um líder que é extremamente autoritário? Na minha igreja não há reconhecimento de nada que fazemos, conta a nossa querida ouvinte. Aliás, tudo é sempre muito pouco e o que ouvimos é que damos o resto para Deus. Aí é difícil, hein, gente? Sei que há pessoas que de fato não se dedicam ao Senhor, e é verdade, hein? Como tem gente que cruza os braços, como tem espectador, como tem gente que só chega na hora que tá começando, sai quando acaba, não participa do trabalho anterior, não participa de nenhuma ação posterior. Quando tem uma ação, um evento, um encontro, um congresso, a pessoa nunca se envolve para ajudar, até vai, participa, mas para ajudar, olha, tem que carregar aqui o piano, não aparece ninguém. Tem que mudar aqui os móveis, não aparece ninguém. Tem que pendurar uma faixa, não aparece ninguém. Ninguém que eu tô dizendo não aparece muita gente, né? Em alguns casos são as mesmas pessoas de sempre. Como conviver em um ambiente que só sabe cobrar e nunca reconhece? É errado fazer as coisas e esperar reconhecimento, hein? Você tá esperando um obrigado, tá esperando um Deus te abençoe, tá esperando um parabéns, mas fazer esperando alguma coisa, o que você acha? Tá errado? A pessoa devia fazer sem esperar nada, ou na nossa humanidade a gente tá sempre, ainda que diga não, a gente tá sempre esperando alguma coisa. Como não ficar frustrado quando não somos reconhecidos pelo que fazemos? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes, e é agora, no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Quarta-feira, dia 22 de abril de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor José Maria, muito bom dia, muito bom tê-lo aqui na nossa 93 FM, no nosso Debate 93 de hoje. O senhor destacou a frase inicial: como honrar e obedecer um líder que é extremamente autoritário, hein, pastor? J.R., meus queridos amigos aqui da mesa, e é um prazer sempre participar, um dia especial hoje. Depois você deve falar sobre, com certeza. O senhor pode falar também. Dia do descobrimento do Brasil. Olha aí, perfeito, olha aí, é isso aí. Aniversário da Marcela, olha aí. Dia de festa aqui, quando a gente terminar tem churrasco para todo mundo. Eu estou esperando isso aí também, pastor. O senhor também tá com essa expectativa? Todos nós. Olha, todo mundo tá animado. Veio em jejum. Eu também vim em jejum, é de Deus. Feriadão em jejum. Olha, meu Deus do céu, então
Então, olha, se preparem. Prepare-se. Como honrar? Há dois verbos aqui muito fortes, né? Honrar e obedecer. Na verdade, não há nada errado em honrar uma liderança e nem errado em obedecer. Pelo contrário, a Bíblia fala que aquele que merece honra deve ser honrado, e a liderança espiritual requer do seu liderado um companheirismo, uma cooperação, uma série de coisas, mas requer submissão. A gente sabe que o pecado da insubmissão é um pecado, biblicamente falando, é um pecado de feitiçaria, pecado comparado à feitiçaria. Agora, com a liderança extremamente autoritária combina com liderança espiritual e com liderança do Novo Testamento? Talvez alguns casos excepcionalíssimos, porém eu acredito que para alguém ser honrado e o ser obediente, ele precisa ter credibilidade, ele precisa ter autenticidade, integridade. Você faz depósitos de confiança na vida de uma pessoa, no coração de uma pessoa. A gente sabe que uma das regras máximas de liderança é que se você não ganhar primeiro o coração, você não consegue ganhar mais nada do seu liderado. No máximo aqui, você vai ter alguém que tenha medo de você. Medo. E medo é diferente de obediência. Medo é diferente de honra. Então, eu vejo uma incoerência entre liderança espiritual e a pessoa ser extremamente autoritária. Olho para Jesus, olho para os evangelhos, vejo uma pessoa que tinha toda a autoridade, todo o poder, ele conquista essa liderança, ele exerce em alguns momentos com autoridade sem autoritarismo, ele poderia simplesmente impor a sua vontade, ele conquista os corações, conquista as lideranças. Então eu não vejo, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista até mesmo de um conceito correto de liderança, que combine liderança e autoritarismo. Essa é a minha visão. E aí pergunta, vai honrar uma pessoa assim? Bom, se você tiver um outro jeito de submeter-se a uma outra liderança, eu acho que devia ser melhor. Pastora Flor de Lis, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a nossa menina da mesa de hoje sobre esse assunto? Bom dia, pastor J.R. Vargas, bom dia aos debatedores e a todos os ouvintes, em especial a minha mãezona, que com certeza está lá ouvindo a programação. Olha, é difícil demais lidar com chefes autoritários, porque eles se acham donos exclusivos da verdade. As pessoas, quando elas são autoritárias, elas não ouvem. Elas acham que só elas sabem e conhecem as coisas e tem que ser do jeito delas. Agora, temos que ter cuidado para não confundir autoridade com exigência, porque muitas pessoas às vezes confundem isso. Às vezes o chefe, o líder está exigindo que se faça as coisas de uma melhor maneira, de uma melhor forma, e aí não é autoritarismo, é uma exigência para que as coisas sejam feitas com excelência. Agora, lidar com pessoas que são donos absolutos da verdade é complicado demais, é difícil demais e é quase impossível, porque não escutam, não param para ouvir. Então o melhor caminho, se é na igreja, meu querido, é você orar e esperar que Deus haja, que Deus faça, porque nenhuma pessoa dona da verdade no ministério, ministerialmente falando, vai chegar muito longe. Ela vai caminhar, mas a qualquer momento ela vai despencar, porque ninguém caminha sozinho. Reverendo Felipe Teres, bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, aos nossos ouvintes e os nossos debatedores aqui. JR, eu acho que ela toca num ponto muito importante de dois extremos que a gente tem hoje nas igrejas, que é o extremo do autoritarismo, como já foi muito falado aqui, mas também um extremo outro que, assim, por favor, ninguém me cobre de absolutamente nada. E qualquer tipo de exigência se torna um sinônimo de autoritarismo. Não estou aqui nem colocando, na verdade, estou problematizando aqui a questão, nem falando que esse é o caso da nossa ouvinte em si. Mas eu também estou reconhecendo que, de um outro lado, qualquer tipo de cobrança dentro da nossa igreja, dentro das nossas igrejas, se torna um sinônimo de autoritarismo, porque as pessoas querem viver, às vezes, um cristianismo do seu jeito, da sua maneira, fazendo aquilo que elas querem. Então, se o pastor falar, gente, o pessoal está chegando atrasado para o ensaio. Poxa, o pastor já vem cheio de autoridade pra gente. Pô, gente, a gente precisa ler mais a Bíblia, a gente precisa contribuir mais, a gente precisa evangelizar mais. As pessoas se sentem
tão cobradas que já atribuem a esse pastor um lugar de autoritarismo. Vou repetir aqui, JR, não acho que nem o caso da nossa ouvinte, mas só colocando essa questão, que também é importante, porque a Bíblia ensina esses dois papéis para o líder, né? Que a gente conhece lá o texto de Pedro, que eu queria ler aqui para vocês, quando ela diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, falando para pastores. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não é por sorte da ganância, mas de boa vontade. E ela também diz: e nem como dominadores daqueles que foram conviados a vós. E qual é o contraponto disso? Não é dominando, mas se tornando modelos ou exemplos do rebanho. E, ao mesmo tempo, para a membresia, da qual o pastor também pertence, a exigência de fazer tudo com excelência, com diligência, com amor, com compromisso, com santidade, também é importante. E cabe ao pastor cobrar com amor e se tornar modelo para as pessoas desse tipo de coisa que a Bíblia existe. Então, não é um autoritarismo e, ao mesmo tempo, também não é o deixa a igreja fazer. Isso só tem uma responsabilidade que, de repente, pregar e não colocar diante das pessoas, às vezes pessoalmente, a necessidade de obedecer a essas coisas, porque isso também é importante. Pastor Marcos Ebenezer conosco no debate 93 de hoje também. Pastor, o senhor destacou a frase que segue: na minha igreja não há reconhecimento de nada que fazer. Mas de nada, pastor? De nada, que coisa. Nenhum reconhecimento. Aqui não existem direitos, apenas obrigações. Difícil trabalhar numa igreja como essa. Difícil você ser espontâneo, ficar à vontade, até mesmo para que Deus possa te usar, para que você possa ministrar algo de Deus. Não sei qual é a área que essa ouvinte ela trabalha na igreja, mas quando você vai falar sobre honra tem princípios. Honra nada mais é, dentre outro significado, do que você merecer consideração. E se uma pessoa ela quer ser honrada, ela precisa aprender a honrar. Se você quer ser honrado, você precisa semear a honra, porque na vida você vai colher tudo aquilo que você planta. E quando você está trabalhando num lugar onde ninguém reconhece nada que você faz, existe algumas considerações a se fazer. Primeiro, você precisa se autoavaliar. Segundo, a liderança, ela não pode jamais ter o medo ou a dúvida de querer elogiar o trabalho de alguém, porque uma coisa é você elogiar em público, outra coisa é você elogiar a pessoa particularmente, mas quando você não você não tem nenhum tipo de reconhecimento no que você faz, é complicado de você trabalhar. Nesse ritmo aí, a gente observa, por exemplo, quando o ouvinte diz: aliás, tudo é sempre muito pouco, o que ouvimos é que damos o resto para Deus. A impressão que dá, ouvindo a nossa querida e amada ouvinte, é que há uma cobrança exacerbada, exagerada, intensa, e não há reconhecimento de absolutamente nada. Claro, o ouvinte vai entender que a gente tem que dar uma equilibrada, que às vezes a pessoa quando nos escreve, ela pode estar no calor ali, saiu do culto, mandou um e-mail, entendeu? Tá ali intensa. Você observa que a gente preserva aqui a identidade cuidadosamente, carinhosamente, para que haja esse entendimento, não é? O que está de fato por trás? Que eventualmente a pessoa é exigida e no mínimo que é exigida para ela já é muito. Mas, por outro lado, também temos aqueles que exigem demais e não reconhecem absolutamente nada. Mas vamos aqui à nossa pesquisa 93 de hoje com ela, a estilosa Marcela Bastos. Mais agitado. Hein? Esse ritmo não combina com você, não. Esse aqui que combina comigo? Esse aí. Não, que eu botei os dois, eu tô preparado para os dois hoje aqui. Esse daí é o mais agitado. Você viu só? Tô preparado para os dois, né? Mas esse aqui o pastor já falou, né, pastor? Então, é isso, aniversário da Marcela, essa música lenta aí pra ver se toca o coração dela em relação ao almoço, né? Toca o coração dela por causa do almoço, né? Vocês falaram aí. Entendi. Né? A Flor veio, os filhos dela estão todos ali embaixo aguardando. Hoje suspendeu o almoço hoje lá.
Entendeu? Estamos Vai ser tudo todos aqui, né? na aba. Pelo semblante dela já aqueceu. Já aqueceu, Solta essa música. Tá pensando em falar assim, ó, vou ali e já volto. Volta só amanhã. Volta amanhã no feriado. Mas olha, hoje é dia de aniversário da nossa querida Marcela Bastos, que completa hoje mais um ano de vida para a alegria de todos nós e completa trabalhando, Olha como aí, sempre. Isso aí. É exemplo, hein? Olha aí. É isso aí. É isso aí. Vamos pra pesquisa. Vou tirar a então. trilha para você ficar mais à vontade, tá? Pois não, pode ir lá. Você já se sentiu frustrado aí por não ter sido reconhecido por algo que fez? O número é grande, 89% dos ouvintes por telefone afirmam que sim. No nosso site, 90% deles também afirmam que sim. No WhatsApp, telefone 968038319. Na questão do nada, tem uma ouvinte que diz assim, olha, eu estou passando por algo muito parecido na igreja. E a verdade é que, como não reconhecem nada, eu acabo me sentindo como um nada. Porque a liderança não reconhece nada. Para conseguir continuar na igreja, eu faço um exercício. Que exercício é esse? Eu penso, como será que Jesus agiria se estivesse no meu lugar? Só dessa maneira eu consigo continuar nessa igreja. Por quê? E aí ela apresenta um outro problema. Porque quem sai da minha igreja, nessa situação, ainda é intitulado pela liderança como endemoniado. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 E aí, companheiros? O sobrenatural, muitos usam o sobrenatural para poder gerar medo, porque o sobrenatural ele deixa a pessoa encucada, deixa com o pé atrás. Eu conheço, eu tenho ministrado sobre muitas pessoas, assim, na semana passada teve uma família que veio conversar comigo porque ia ter um almoço. Existem famílias que fazem um almoço com um tio, tia, avó. Eles disseram, minha tia mora longe e eu não vou poder vir pro culto à noite. Tem algum problema? Eu falei, irmão, de maneira alguma, a sua família está em primeiro lugar. Não tem culto domingo, não tem culto, mas semana que vem tem culto, o senhor fique à vontade. Agora, eu notei um certo receio, um certo medo em dizer, porque eles poderiam talvez ser cobrados. Talvez pudessem ser cobrados. Não, você tem que estar na igreja, na casa de Deus, na presença de Deus. Não sai da presença de Deus, não. E até como se a presença de Deus, né, fosse restrita ao culto. Exatamente, mas essa ação é de domínio. E os pastores às vezes se sentem, a liderança se sente, tem esse trunfo, tem essa carta na manga, né? Então ele se coloca uma pessoa que tem um acesso, se coloca como se tivesse um acesso especial a Deus, e ele fosse capaz de pronunciar uma palavra de bênção ou maldição de acordo com aquilo que ele acha que é o ministério dele. Então isso torna o nosso papel muito complicado e difícil e delicado, porque a gente tem que também trabalhar isso no coração, essa independência das pessoas em relação... É interessante isso, que ao mesmo tempo que a gente é líder, que a gente tem um papel de autoridade nas pessoas, as pessoas têm uma relação de independência, de ligação direta com Deus. É você tirar as muletas, de Jesus Cristo, e não da gente. É você tirar as muletas do povo, o povo aprender a caminhar sozinho. Aprender a caminhar sozinho. E sem usar esse artifício, que é o medo, o tempo inteiro. Você usando medo ou uma conquista que não vai acontecer para a pessoa continuar trabalhando, ó. Então semana que vem você vem, porque você vai conseguir uma bênção. Vem 7 semanas para você conseguir uma bênção. Ou se você não vier, vai perder tudo. É sempre bênção e maldição que está presente na igreja ou sobre a autoridade do pastor para manter ela, não pelo caso do evangelho, mas pelo medo que ela tem de perder a salvação, de receber algum espírito errado, coisas doidas assim. E por não conhecer a palavra. Eu vejo aqui que algumas vezes esse tipo de postura, a gente está fazendo uma leitura, como você bem disse, JR, de um texto que nos foi enviado por um ouvinte. É claro, algumas vezes esse processo aí revela uma personalidade que está precisando ser tratada, porque isso é doença e algumas vezes, é claro, para todo estilo e até um estilo doentio de liderança, você também tem uma congregação de pessoas que acabam revelando-se doente, enfermo emocional, porque há uma dependência, uma relação de subordinação de chefia. Quando ela fala que a pessoa é extremamente autoritária, ou autoritário, no caso é o pastor, a figura aqui, é claro que pode ser um equívoco de visão, mas não combina. Eu fico preocupado porque a autoridade se conquista, a autoridade espiritual se ganha, se conquista, e nesse caso, quando uma pessoa não reconhece nada do que o outro faz,
Pelo amor de Deus. Ele tem uma insegurança, ele tem um medo de tudo. Ele precisa fazer um tratamento. Olha, diz aqui uma querida ouvinte de Oswaldo Cruz, concordo com essa ouvinte, a gente faz e ninguém elogia. Agora a esposa do pastor faz, aí sim ele elogia. Que aí já não tá agindo por princípio, Olha, né? Se ele tem um princípio de não elogiar ninguém, por que vai elogiar a esposa dele? Olha só, nós temos que ver também a real motivação que aquela pessoa está fazendo aquilo. Porque não se deve fazer nada apenas para ter reconhecimento. Todo ser humano tem necessidade de ter reconhecimento. Quem é que não quer ser reconhecido pelo que faz? Mas não se deve fazer apenas por essa motivação, principalmente na obra de Deus. Deus não nos fez incapazes, Ele nos fez capazes. Todos nós somos capazes, todos nós temos talento em alguma área e aptidões em algumas áreas, sabemos fazer algumas coisas. Ninguém é incapaz. Então, se você é capaz, faça. Mas já não faça pela motivação de A, B ou C ficarem olhando, focando em você, porque aí você só vai fazer quando tiver plateia. Quando a plateia estiver ausente, você não vai fazer absolutamente nada. Quando o verdadeiro dono da obra, que é Deus, é que tem que te ver em primeiro lugar. A recompensa maior tem que vir dele. Então, faça pela motivação de estar fazendo a obra de Deus, porque com certeza Deus vai te recompensar e Ele vai usar alguém que vai olhar e vai te elogiar, porque se as pessoas fizerem pela motivação apenas de elogio, ela vai se travar e não vai sair dali, ela não vai crescer, ela tem um limite, porque o elogio vai levar ela apenas àquele limite ali. Essa maneira de liderar, companheiros, vamos lá, vamos tentar explorar um pouco mais essa ideia da característica do indivíduo, da personalidade dele. Por exemplo, o carioca, quando ele está conversando, o carioca, típico carioca, quando ele está conversando, uma pessoa de fora olha e acha que ele está brigando, né? Dois cariocas conversando sobre um assunto, uma pessoa que vem de fora, ih, rapaz, vai sair uma briga ali agora, deixa eu ficar aqui do lado que eu quero ver a briga, tá certo? Se você tomar, por exemplo, por base o que se, por exemplo, fala sobre características de outros povos fora do Brasil, você vai ver que cada povo tem uma característica. Estou dizendo dos cariocas aqui porque nós estamos aqui no Rio para poder exemplificar. Existe uma característica, às vezes a pessoa tem é o jeito que fala, tá certo? Não é nem a intenção, é o jeito que fala. A pessoa às vezes tem um tom de voz, tem uma forma de falar, às vezes uma pessoa grandona, tem que ser assim, tá, não sei o que, às vezes tá até zoando, né? Mas muitas vezes não é zoação em absoluto, é uma questão muito séria que precisa ser tratada, mas essa ideia da característica individual, da personalidade, a maneira como lidar com as pessoas, porque aí você não está lidando apenas com você e com os seus, você está lidando com pessoas, e essas pessoas, elas são conhecidas como ovelhinhas do Senhor Jesus, e aí nós temos que ter um cuidado especial, não são ovelhas nossas, mas do Senhor Jesus. JR, eu acho que a liderança ela tem uma responsabilidade sobre o que ela fala e também de como ela fala. Porque acho que mais do que ninguém aqui, você e vocês aqui, os profissionais da comunicação, sabem que nem sempre é aquilo que a gente diz, mas como a gente diz, como é o nosso discurso, aquilo que não é aquilo que a gente fala, mas como o outro vai compreender aquilo que a gente diz. Então acho que às vezes uma liderança que se esconde atrás daqui, eu falo assim mesmo, meu jeito é assim mesmo, eu sou meio grosseirão, ela tá deixando de aperfeiçoar um dom que Deus deu a ela. Verdade. Porque ela precisa também entender que nem todo mundo vai compreender, como você falou, como talvez a minha esposa já conhece meu jeito, meus filhos já conhecem meu jeito, todo mundo já se acostumou, já entende que não é briga, ou já entende que não é isso ou aquilo, mas num público grande, que é uma igreja, as coisas não serão assim. Então acho que ele tem o compromisso, né, de não ser um dominador, mas também de passar essa imagem de que ele não é através da maneira como ele lidera e como ele fala. Mostra que não é, né? Você sabe talvez qual é um dos maiores problemas de uma pessoa extremamente autoritária? É que ela normalmente estabelece critérios para os outros que ela mesma não consegue. É a mesma história do fariseu, né? Do hipócrita. Ele estabelece regras que ele quebra. Me lembro de vou citar um caso bem de muito tempo que não tem a ver com ninguém, talvez esteja me ouvindo hoje. O sujeito era extremamente rigoroso, por exemplo, que é uma coisa chata para pastor, é atraso de casamento, é complicado, meia hora.
ele fazia? Atrasava 15 minutos, ele tirava 15 minutos do programa. Atrasava meia hora, ele tirava meia hora do programa do casamento. Se atrasasse 1 hora, ele tirava 1 hora. Então sobrava só, Deus te abençoe, está casado. E quando houve o casamento da filha, a filha atrasou 1h30 e o casamento transcorreu normalmente. Veja só, então algumas vezes a gente faz regra para o outro que a gente não aplica para a gente. A gente faz regra que serve para as ovelhas, mas não serve para a ovelha da família. Então é complicado. Agora é lógico que a gente não pode advogar aqui o líder fraco, o líder que não tem posição, o líder que não sabe onde está, que não tem visão, que não tem um projeto. Porque eu acho que 2 coisas conquistam muito os seus liderados. É a sua credibilidade com autenticidade e o seu projeto. Você sabe onde está, onde vai chegar. Então, autoritarismo não tem nada a ver com autoridade. E nesse caso aqui, o retrato falado aqui é autoritarismo. Isso me faz lembrar, pastor, lá em Mateus 7, no último versículo, que diz assim: e concluindo Jesus esse seu discurso, todos estavam maravilhados, porque ele falava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Jesus tinha autoridade para falar, porque aquilo que ele falava, ele vivia. Autoridade, não autoritarismo. Às vezes no autoritarismo se esconde uma insegurança. Modelo pro rebanho. Exatamente, um modelo, uma referência. As pessoas estavam maravilhadas porque ele vivia aquilo que ele falava. O perigo hoje é quando a liderança está levando um estilo de liderança teórico. Agora, abstrato. Ninguém quer seguir um líder fraco também. Ninguém. Eu não gostaria, você não gostaria. Líder fraco é diferente, né? Todo líder tem que ter autoridade. Exatamente. Isso é fundamental. Se não tem autoridade, não serve para liderar. Serve para ser comandado. Então, todo líder tem que ter. Agora, autoritarismo é que está acontecendo, está visível aí de muitos líderes evangélicos que não têm autoridade, tem autoritarismo porque quer ganhar as coisas no grito. Eles criticam, eles são os donos da verdade. Falam de todo mundo, de coisas que as pessoas fazem, quando eles mesmos estão fazendo. Aí ninguém toca neles, ninguém mexe com eles, porque eles são temidos. Eles são temidos pelo povo, as pessoas têm medo de bater de frente. E aí fica difícil combater essas coisas, porque isso para mim não é autoridade, é autoritarismo e tem que ser combatido, como eu ainda não sei, mas isso tem que acabar no nosso meio. Ganha no grito e não na coerência. Ganha, e pior que ganha. Tem que ganhar na coerência. E pior do que ganhar no grito é falar mal e querer abolir todo mundo que ele acha que está errado, quando ele mesmo está fazendo as mesmas coisas. Ainda fala mal do outro colega. Ele é soberano, igreja, ele pode tudo. O restante não pode nada. A gente não diz aqui que um líder ele não pode errar. Agora, a sua grandeza está em reconhecer o teu erro. O pior do que ser autoritário é ele não ser autêntico e não ser humilde para pedir desculpa pelo seu excesso. Porque pode errar, é um ser humano. Agora, peça desculpas. Não, eu vou mais longe. Pior que isso é você achar que você pode. Aquele tipo de erro, você é soberano, você pode fazer e você não dá liberdade de ninguém te corrigir. Misericórdia, ninguém pode te corrigir, mas você pode corrigir todo mundo. Isso tem acontecido demais no nosso contexto evangélico, é uma pena, mas é verdade. E é isso que está acontecendo aqui na igreja da nossa ouvinte aqui no WhatsApp. Ela diz: olha, o meu pastor tem muitas qualidades, mas JR, se alguém fizer alguma coisa que ele não gosta ou não for aquilo que ele quer, ele logo fala: aqui não tem lugar para nós dois. Aí você sabe quem tem que sair, né? Olha, mas que delicadeza. Fale com 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. É, gente, hein? Não há lugar para nós dois aqui. Aí você já sabe quem é que sai. Bom, vocês acreditam que na igreja deva haver democracia? Democracia no sentido que o povo que tem que ditar as regras de tudo, nesse sentido, JR, não. Quem deve ditar as regras é a palavra de Deus. Não aquilo que o povo ou o pastor quer, mas os princípios da palavra. Nesse sentido, não. Mas no sentido da tomada de decisão,
que não são coisas necessariamente a respeito da palavra de Deus, mas às vezes estilo de culto, às vezes na maneira como o dinheiro é administrado, aí a gente tem que ter sim, eu acredito, não uma pessoa só decidindo todas as coisas. Claro que a gente tem sistemas de governo diferentes, até aqui mesmo na nossa mesa, mas eu acho que essa liderança precisa ser compartilhada de maneiras diferentes, que presbiterianos, batistas, assembleianos têm maneira diferente de ver isso aí. Mas acho que todos nós entendemos que não é uma pessoa dita e tu resto cala a boca. Eu acredito que pelo povo, essa democracia na igreja é complicada, porque o povo, aí se não tomar cuidado, tem que ter uma equipe, um grupo, né, no comando, porque se deixar o povo comandar, tem pessoas que porque ela acha que o dízimo dela é alto, ela quer mandar no pastor, ela quer ditar as ordens na igreja. A igreja tem que andar como ela acha, como ela pensa. Acho que tem que ter uma diretoria, um grupo. Agora, democracia na igreja, para deixar o comando na mão do povo, é complicadíssimo, porque o povo, meu irmão, às vezes não quer ordem, ele quer anarquia. Você precisa trabalhar o princípio da palavra de Deus. O líder, ele precisa influenciar através do seu exemplo. Meu pai foi um grande pastor, e meu pai fala, o primeiro exemplo do que é a igreja é a minha família. Como Timóteo diz, aquele que não administra a sua casa não pode administrar a casa de Deus. Eu conheço uma história conta essa história de um pastor que faleceu, e a sua família estava do lado de fora da capela, e quando as pessoas entravam, falava assim, santo homem de Deus. E o outro vinha e falava assim, um grande exemplo. O outro passou e falou assim, aprendi muito com esse homem. Daqui a pouco a sua mãe parou de chorar assim e disse, meu filho, vai lá dentro e vê se é teu pai que está dentro daquele caixão, que esse homem que estão dizendo aí eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida. E você quando começa a querer trabalhar princípios que não são os da palavra de Deus, a igreja é pedra espiritual. Tudo bem. Bom, a democracia, pastor José Maria. Eu venho de uma tradição de democracia, de governo congregacional. E a gente tem avaliado todo esse processo ao longo desse tempo. A leitura que a gente faz é que o processo hoje ele é de representatividade. Você leva a congregação porque você tem autoridade espiritual, você conquistou uma liderança, você tem princípios pelos quais você se pauta como pastor, você tem um projeto que foi elaborado com a sua equipe de ministros da igreja, e você apresenta a esse povo. Então esse povo, ele delega a essa equipe que os representa a caminhar, porque imagina, houve um tempo, até você sabe bem disso, em que se decidia as cores que se pintaria isso ou aquilo, e todo mundo tinha que dar a sua opinião, os horários de culto, essas coisas todas podem ser experimentadas, podem ser avaliadas. Existe uma equipe que representa aquele grupo. Agora, é claro, existem certas decisões que são de caráter até jurídicos e são importantes para a instituição, que todos deveriam de alguma forma participar, até mesmo de forma direta, elegendo a sua própria diretoria, por exemplo, em compra e venda de propriedade. Foi a experiência que eu tive que passar recentemente. Eu acho que não tem como um pastor e uma diretoria viver essa realidade sem que haja um processo congregacional respeitável. Agora, você faz um estatuto, você elege uma diretoria, você estabelece responsabilidades. Então, nesse processo, essa liderança dirige com amor dentro da Bíblia. Agora, não se faz democracia com o princípio da Bíblia, e aí não se faz. Não. Estamos falando aqui de administração eclesiástica. Isso. Mas de princípio da Bíblia, eu não vejo que é importante, democracia. Pastor. Ou você concorda que o povo quer daquele jeito e você não está agindo assim, ou então você orienta o povo que aquele é o caminho. O pastor está falando é importante para a gente não também, que eu falei, a gente tem compromisso com aquilo que a gente fala e como a gente fala. A gente está falando para muita gente, como se a gente estivesse defendendo qualquer tipo de ditadura em relação a esse assunto. Não. Na verdade, a gente defende o princípio da palavra de Deus. Se eu que sou liderança, nós aqui somos liderança da igreja, estamos defendendo um princípio que não é contra a palavra, que é contra a palavra de Deus, a gente tem que ser deixado de lado. E a igreja toda tem que falar assim, pastor, o senhor está errado por causa disso, na palavra de Deus. Não é que e quando a gente fala que a gente não é a favor desse tipo de democracia, é como se o povo começasse a querer ditar as regras. Mas o povo quer Bíblia, quer princípio da palavra, respeita quem prega a palavra, ama quem prega a palavra. Eu acredito que dentro do povo nós temos que ter a liderança
né? Liderança dos jovens, das mulheres, dos homens. Os líderes vão falar, eles serão uma voz para falar. E o povo porque respeita. não tem como ouvir todo mundo. Um pastor não tem como ouvir o povo e ser guiado pelo povo. Ele tem como parar para ouvir as lideranças e pensar com a sua diretoria qual o caminho melhor a seguir. Eu tenho a impressão que muita gente confunde a questão da democracia, e aí a gente precisa só exemplificar. Democracia nem sempre é o oposto de ditadura, e porque é a maneira mais simples que a gente tem, né? Ou é democrata ou é autoritário o sistema, né? Então você tem dentro desse aspecto, vamos olhar a Bíblia como um todo para a gente poder exemplificar, né? Jesus Cristo chamou os seus discípulos, ele deu a eles a orientação e a ordenança. Tem um princípio de Jesus Cristo, mas também vai dizer, mas também, né? Era Jesus, né? Não era você, era Jesus, é verdade, era Jesus Cristo. Daí você vem as outras ações. Quando a igreja tem uma confusão que precisa resolver o assunto, especialmente relacionado à circuncisão, tinha outros temas, mas esse talvez seja o tema principal, houve uma reunião, eles se reuniram, pode chamar de concílio, qualquer outra coisa, houve uma reunião onde eles juntaram, eles tiveram várias exposições. A Bíblia diz em Atos que Paulo disse, Pedro disse, certamente outros irmãos trouxeram as suas contribuições, e aí houve uma conclusão. Quem fez a conclusão foi Tiago, que era o líder da igreja, irmão de Jesus Cristo. E aí foi feita uma carta, e essa carta foi despachada, né? Como se fosse assim, uma carta encaminhada para que as igrejas tomassem conhecimento da decisão oficial que ali estava. Então você vê um modelo que ali está. Quando você vai para Moisés, lembra da história maravilhosa, a saída do Egito, aqueles milagres tão extraordinários, depois você vê uma figura como a de Jetro que chega e diz, olha, coloque pessoas sob a sua liderança para que elas também consigam falar com as pessoas, e assim você tenha uma subida de gradação de tal forma que você não fique sobrecarregado, mas que todos façam, ou seja, que o trabalho ande. É provável que naquela época alguém tenha dito assim, Moisés vai ficar mais à toa, hein? Brincadeira, Moisés, deu um jeitinho, leva teu sogro, né? Você vai ficar mais à toa. É provável, é possível que alguém tenha até dito isso, mas certamente qualquer um que pudesse analisar o processo posterior pode ver que de fato o carro andou, a fila andou, a história melhorou e evoluiu. Então, talvez esses entendimentos, algumas pessoas puxam, olha, aqui não tem democracia, porque quem manda sou eu. Isso não é o princípio bíblico. Não. O princípio bíblico, ele está em ouvir a Deus e obedecer, mas Deus não só fala com um. Deus não só vai falar com um indivíduo. É verdade que Amós, a descrição do profeta Amós é: Deus não fará coisa alguma se antes revelar aos seus servos, os profetas. Então o homem de Deus, ele está sintonizado, a mulher de Deus, ela está sintonizada para entender a vontade de Deus, e aí vai exercitar. Talvez essa distância do modelo bíblico tenha criado esses tipos de absurdos, que está muito mais por um autoritarismo do que um exercício da autoridade. A pessoa, ao invés de trazer as pessoas para perto, ela torna as pessoas escravas dela. E aí, para perto elas estão? Não estão para perto. Quer ver um exemplo? Laranjeiras, um ouvinte dizendo, olha, fui de uma denominação que tínhamos que fazer tudo e dar dinheiro para tudo. Passei por uma lavagem cerebral e até um carro zero eu dei. Se não fizermos o que ele manda, é porque está endemoniado. E o pior de tudo é que não há agradecimentos, elogios e nem reconhecimentos. Sei que o cristão não deve fazer nada em busca de reconhecimento, mas este serve de incentivo e alegra o coração de quem faz. Hoje eu sou de uma outra igreja e tive a minha visão aberta. Graças a Deus, compartilha nosso ouvinte. Posso falar sobre reconhecimento, JR? Porque eu concordo grandemente aqui com a Flor de Lis, ela tem essa palavra poderosa aí que nos ajuda, mas existe um aspecto nosso do ser humano e que a Bíblia não deixa de validar. Todos nós temos necessidade de sermos reconhecidos, que entra na questão do amor, do reconhecimento, de valermos, de sermos úteis. Eu não vejo nenhuma incoerência em se fazer para a glória de Deus,
para agradar o Senhor e também ter o seu trabalho reconhecido. Nós já chegamos a ter, num dos nossos pastorados, 700, 800 pessoas envolvidas em ministérios. E nós acreditamos muito que existe uma relação de motivação, de dons, de habilidades colocadas no serviço do Senhor. Então eu vejo que o Velho Testamento trata de motivação. Toda vez que se fala de recurso financeiro, existe recompensa. O Senhor Jesus em Hebreus diz, a Bíblia falando de Jesus diz que pela glória, ou pela alegria, digo, que lhe estava proposta, havia uma perspectiva de recompensa, ele suportou a cruz. Quer dizer, não há nada errado nisso. A Bíblia fala claramente que sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que há uma recompensa. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que a gente faz. Enfim, há uma série de ensinamentos. Então, um bom líder, e nós estamos falando de liderança espiritual, um líder formado, ele saberá reconhecer o valor do seu liderado, motivá-lo, não vai simplesmente as pessoas fazerem para serem vistas, premiadas, concorrência e competição na igreja, mas reconhecimento, valorização. Meus irmãos, isso é bíblico. É uma bênção de Deus. Eu não estou dizendo que invalida, viu, Flor? O fato de a gente fazer para Deus, vamos fazer para Deus sim, mas há algo abençoador, motivador, bíblico e abençoador. Eu falei que todos nós, indiscutivelmente, todos nós, isso é científico, todo ser humano tem necessidade de ser reconhecido pelo que faz. Isso não tem nada de errado, não existe nada de mais nisso. Né? Agora, isso não pode ser a motivação para que você faça alguma coisa na igreja. Isso é o perigo, que você pode trocar o altar por um palco. Aí vira um show. Pois é. Vira um show. E principalmente quando você vai observar nessa questão de você buscar o reconhecimento por aquilo que você faz, primeiro você precisa saber qual o princípio, por que você está fazendo. Paulo fala lá em 1 Coríntios 10:31, olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não faça por causa do teu nome, da tua imagem, porque você vai ser citado. E nós, como líderes, nós não podemos temer elogiar a ninguém e nem se sentir ameaçado, porque alguns líderes se sentem ameaçados com o sucesso dos outros. E às vezes você tem um talento e você é massacrado porque você tem talento, você está em ascensão, porque existe uma ascensão no trabalho que você faz, é um trabalho abençoado e às vezes as pessoas querem tapar o teu trabalho. Reverendo Felipe, o senhor destacou a frase, sei que há pessoas que de fato não se dedicam ao Senhor, mas dedicação espiritual é algo que se pode cobrar? Porque essa é uma frase muito, destaquei, JR, porque é uma frase muito delicada, porque quando a gente usa esse termo cobrar, a gente pode interpretar ele e fazer ele das maneiras as mais diversas. Seja num autoritarismo de cobrar, se ninguém fizer isso, vai acontecer esse tipo de coisa, como eu falei anteriormente, como se fosse uma palavra de maldição. Quem não vier essa semana na igreja, vai acontecer algum problema no trabalho, fazer algum tipo de ameaça, que aí sim isso não é bíblico. Esse tipo de cobrança não é, essa coisa exagerada, autoritária, mas ao mesmo tempo, aquele que não exige o líder que não exige que os seus liderados sejam discípulos de Jesus, está fazendo o quê? A gente tem que ter essa expectativa de que a nossa congregação busque uma vida de santidade, busque uma vida de adoração, busque conviver uns com os outros, que a gente se perdoe, que a gente evangeliza, que a gente faça missões, que a gente contribua. Essa expectativa e essa cobrança, ela é importante, mas como a gente vai fazer isso? Baseado no princípio da palavra, constrangendo as pessoas pelo amor de Deus, ou seja, você serve porque Cristo te serviu e ele foi servo, você contribui porque Jesus foi generoso com você, você ama porque o Pai te amou, ou a gente vai fazer? Você faz porque senão uma coisa ruim vai acontecer. É uma cobrança diferente, não como a gente vê nesse esquema de autoritário. Eu não vejo nenhuma contradição em a pessoa ter espiritualidade e o outro cobrar. Eu acho que a gente pode cobrar. Acho que cabe ao líder, aqui está colocando aqui, dedicação espiritual é algo que se pode cobrar. Eu acho que todo líder espiritual vai
criar desafios para sua congregação, para suas ovelhas, vai propor metas para ele atingir. Olha, é claro que se você vai cobrar dedicação, você precisa ser dedicado. Você fala de servir, você não serve. Você fala de orar, você não ora. Fala de generosidade, você não é generoso, aí fica difícil. Então você há de ter uma postura de integridade. Por isso que eu digo que a autoridade passa por credibilidade, passa por integridade. Aí você então reparte. E é claro, o nosso povo, como o povo de um modo geral, a Bíblia é cheia de desafios. Paulo cobra. Vocês precisam ser dedicados, vocês precisam se dar ao trabalho, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer isso. Faz parte do ministério a cobrança. Agora, cobrar é diferente de manipular. Isso. Não é? De fazer chantagem emocional ou chantagem espiritual. Eu não estou falando de chantagem. Manipulação é outra coisa. Eu não gosto nem de tratar de um assunto desse porque eu acho que não combina com liderança evangélica. Alguns usam a expressão encorajamento para dar a ideia do seguinte: ó, eu sei que vai ser bom para você. Olha, foi bom para mim, eu sei que vai ser bom para você. Quanto mais presente você estiver, quanto mais envolvido você estiver. Então, uma palavra que é diferente de bajulação, que algumas pessoas também utilizam, especialmente conforme o indivíduo, a pessoa caminha mais para bajulação do que para o encorajamento. Mas o encorajamento é essa ideia positiva, né? Uma ideia afirmativa, é uma palavra assertiva que desenvolve, que estimula, que estabelece, que promove naquele indivíduo uma identificação. Olha, eu quero. A outra coisa é identificar as áreas. Você está botando a pessoa para uma área, a pessoa tem nada a ver com aquela área, meu Deus do céu. A pessoa não tem nenhuma habilidade, chamado, característica, dom, talento, nada. Aliás, pelo contrário, ela odeia aquela área. Me cobre para cantar no coro da igreja. Tá certo? Você vai botar a pessoa numa área como essa que ela não tem identificação, também é complexa. Então vejam que isso não é uma coisa simples. E ao mesmo tempo, se a pessoa se comprometeu com uma área, eu vou, por exemplo, liderar a área da oração, dos jovens, é dever da gente que supervisiona essa liderança cobrar aquilo que a pessoa si mesmo comprometeu-se a fazer. A quem muito lhe for dado. Querido, se você foi colocado numa posição de destaque, cabe a você fazê-lo bem feito também. Aí também não é nenhum. Você quer reconhecimento? Maravilha. Então faça bem feito, faça perfeito. Porque se você aceitou a posição, é para fazer com excelência. Não é para fazer, eu vou fazer porque eu vou ser elogiado, vou mostrar a minha. Não, você tá ali para mostrar realmente a sua capacidade. Então sai da frente, porque com certeza tem outro que vai assumir, vai fazer tão bem ou melhor que você. Se você foi colocado num cargo, obviamente o pastor já está dizendo, o pastor já está elogiando, gente. Quando o pastor te chama, te destaca do grupo e te dá uma posição de destaque, ele já está te elogiando, isso já é reconhecimento. O que você quer mais do que isso? Mas você não pode viver em função disso, em função do elogio. Cada igreja tem a sua característica de gestão, característica de administração, então é muito bom que você esteja preparado para poder dialogar com a liderança sobre esse assunto e buscar com a graça e a bênção de Deus o lugar certo para que você possa servir ao Senhor, como diz a Bíblia, com alegria. Este é o desafio do Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Esse que deve ser o estímulo, apesar das dificuldades, Neemias enfrentando todas as atrocidades do momento em que ele estava, numa reconstituição, numa reconstrução dos muros, contando com toda a sorte de oposição, ele disse, não vou me entristecer não, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Vamos pra frente, minha gente. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Você já se sentiu frustrado por não ter sido reconhecido por algo que fez? A gente encerra aqui com empate, tanto por telefone quanto pela internet. 90% dos nossos ouvintes afirmam que já se sentiram sim. Lembrando a você que a gente está na campanha Meu Pastor no Debate 93. Você quer que seu pastor faça parte aqui da nossa mesa debatedora? Escreve para debate@radio93.com.br.
dá os dados do seu pastor, lembrando que o seu pastor ou a sua pastora irão fazer parte da nossa mesa debatedora e você vai vir como uma espécie do que foi dito aqui essa semana, né? De madrinha ou padrinho do seu pastor ou da sua pastora. E vai estar participando aqui, vai participar da nossa foto, vai poder dar um alô para alguém, mandar um abraço. Quem participa aí da mesa, o pastor participa e a pessoa vai estar aqui lado a lado, vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção. Maravilha. A pessoa manda para qual e-mail, Marcela? debate@radio93.com.br. Estamos juntos no Debate 93. Ah, minha gente, diz aqui uma querida ouvinte, meu marido disse que minha cobrança por atenção fez com que ele deixasse de me amar. Minha irmã, quer dizer que o maridão disse lá que você cobrava demais e aí o negócio esfriou. Eu não me classifico, diz ela, como uma pessoa ciumenta, só que a falta de atenção dele é irritante e eu me sinto literalmente desprezada, afinal, até os amigos ele trata melhor. Quando estamos no meio de outras pessoas é como se eu não existisse. Cobranças constantes podem acabar com um amor verdadeiro? Como não cobrar atenção quando nos sentimos desprezados por quem mais queríamos ser amados? Minha necessidade de atenção revela um problema de baixa autoestima? Como ser uma mulher bem resolvida que não precisa de atenção masculina para ser feliz? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor José Maria, muito obrigado pela presença. Leva um abraço para a Primeira Igreja Batista na Barra da Tijuca, pastor. Obrigado, JR. Mais uma vez aos queridos aqui, o privilégio de estarmos juntos, de participarmos aqui. A gente sempre aprende, reflete e cresce. Eu preciso dar um abraço a uma membro da igreja, perdeu a sua tia, vai ser sepultada hoje, e é secretária do ministério da nossa igreja, a Silvânia. Nós estendemos a ela o nosso carinho, as nossas orações, o nosso abraço e a toda a família. E a Convenção Batista Carioca está em assembleia na Igreja Batista de Olaria. Tem reunião agora 2h30 e à noite vai pregar o nosso querido Fausto Aguiar de Vasconcelos. Hoje à noite, Igreja Batista Central de Olaria. Muito bom. Deus abençoe, Deus console a família, vai ser alvo da nossa oração já também. Querida pastora Flor de Lis, leva um abraço para a comunidade evangélica Ministério Flor de Lis, querida Flor, e por favor, especialmente aqui na Dona Carme e também na Neinha. Eu quero mandar um abraço realmente a todos do Ministério Flor de Lis, ao pessoal do Instituto Flor de Lis também, a pastora Gleice, que está lá coordenando na minha ausência, e a todos os seguidores das redes sociais, que Deus os abençoe rica e poderosamente, ao meu maridão, né? Um beijo enorme. E terminar, pastor J.R. Vargas, dizendo que Paulo, quando estava lá na igreja, no seu último ano de ministério na cidade, lá em Éfeso, ele volta a Corinto porque as coisas ficam desorganizadas. E ele usa a disciplina eclesiástica para colocar ordem no negócio. Então, disciplina eclesiástica tem que existir. Isso existiu também com Calvino, que achava que só pregar a palavra era o suficiente diante do povo. E ele viu que não era suficiente, que o povo estava fazendo bagunça nas coisas de Deus. Então, disciplina eclesiástica feita com amor é bem-vinda para que o povo não se corrompa e não haja bagunça na igreja do Senhor Jesus. Reverendo Felipe Teles, muito obrigado. Leva um abraço para a Igreja Presbiteriana Raízes. Mando sim, JR, obrigado pelo convite, estar mais uma vez aqui com vocês. Um abraço para todos os nossos ouvintes hoje e um beijo especial para minha esposa digníssima Rafaela, meu filhão João Pedro, pra Edileuza também que tá escutando e pra galera toda lá da igreja. Maravilha, pastor Marcos Ebenezer, muito obrigado. Leva um abraço pra Assembleia de Deus, Congregação Viegas 712. Muito obrigado, JR. Um prazer estar aqui com todos os debatedores. Eu quero deixar um abraço aqui primeiramente pra minha esposa, minha esposa Michele. Dizer pra ela que hoje a gente vai ter um almoço fora aqui, aniversário da Marcela Bastos. Até agora nada, né? Até agora não viu sinal de fumaça, não viu uma senha, não viu nenhuma indicação, mas diante da sua palavra, pastor, nós vamos crer. Um abraço aqui pro presbítero Samuel, sua família, pra minha mãe, missionária Irmã Pequena, e pro pastor Júlio César Medeiros. Nossa irmã pequena,
Marcela Bastos, chega ali, Marcela, porque hoje naturalmente é o seu aniversário e além, é claro, da expectativa, que eu não queria alimentar essa expectativa não, entendeu, pessoal? Eu não queria alimentar essa expectativa, que muita gente pode sair frustrada agora do almoço aí. A não ser que mudou alguma coisa aí, vai rolar um almoçozinho. Bom, eu trabalho até às 6, entendeu? Olha aí, gente. A gente aceita a janta. Só pra lembrar, não tem entendeu? problema. Que eu trabalho até às 6. Quer dizer que Não há nenhuma possibilidade. não é Então, isso? É isso. Então, pelo menos a gente canta aqui com a Aline, olha aí, a Aline cantando, ó, que moral, hein, rapaz, a Aline tá cantando pra você, ó. Tá guardadinho aí nessa caixinha em forma de coração. Parabéns pra você. Olha aí, Marcela, que moral, hein, também tem os arrebatados, ó. Acabou já? Eu gostei tanto. Pera, vamos de novo. Essa aqui já foi, né? Então, Marcela, no dia do seu aniversário, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, reconhecer a bênção de Deus sobre você. Todo mundo que te acompanha sabe das lutas que você passou e pela graça de Deus você foi, pelo Senhor, preservada e vitoriosa, né? Tanto é que nas brincadeiras aqui, muita gente diz a voz do além, como diz o Cid, né? O milagre andando sobre a face da terra, como a gente fala, e tantas outras expressões que revelam essa graça de Deus preservando a sua vida. E hoje, no dia do seu aniversário, nós queremos reconhecer a profissional que você é, a dedicação que você tem pela obra do seu trabalho aqui na rádio, especificamente aqui posso testemunhar isso aqui para os nossos ouvintes, mas também a dedicação que você tem ao seu ministério, no trabalho que você tem na sua igreja local, com a qual você está extremamente comprometida, ao mesmo tempo com o trabalho de pregadora. Olha bem, Deus te levantou para pregar o evangelho, e quantas igrejas têm sido abençoadas pela sua presença, pregando com autoridade, com unção, reconhecidas pelo povo de Deus e sob o testemunho de tanta gente que já foi abençoado pela sua vida. Portanto, no dia do seu aniversário, os debatedores, a equipe, nós nos unimos para reconhecer e dizer que Deus te abençoe cada vez mais. A sua vida é uma bênção. Parabéns por esse dia. Amém. Eu agradeço a Deus e, como eu disse hoje mais cedo, às vezes é difícil falar sem chorar. Como eu falei a Deus, para mim é como se eu estivesse completando 4 anos, né? Porque de pensar que há 4 anos atrás eu teria os meus dias contados e hoje completar 4 anos, e não 34, mas 4, eu agradeço a Deus. E hoje, ao romper da alva, quando eu estava orando ao Senhor, eu disse a Ele, falei: Senhor, eu tenho só a agradecer. E o único pedido que eu tenho a fazer é: me conserva no centro da tua vontade, porque se eu estiver lá, eu sei que todo o resto virá. E a única coisa que eu peço a Ele é: me conserva no centro da sua vontade. De lá eu sei que eu não posso sair, e eu sei que o Senhor me levantou por uma razão, e eu quero fazer a tua vontade todos os dias, sejam quantos os dias que o Senhor tiver para mim, eu quero cumprir a tua vontade em cada um desses dias. Eu sou muito grata a Deus, e para mim realmente é uma festa. Fazer aniversário se tornou ainda mais uma festa, né? São 4 anos, me considero ainda novinha, são 4 anos, e de uma alegria muito grande, de um prazer muito grande, uma gratidão imensa de alguém que entende que houve um de repente de Deus na minha vida. Foi um de repente. Ainda ontem eu estava assistindo um filme com a minha mãe chamado A Cura, e nesse filme o médico dizia para um menininho, e ele dizia assim: há pessoas que às vezes estão marcadas, e ele dizia que ele não podia dizer se esse menino iria morrer ou não, porque há tantas pessoas que de repente marcadas para morrer, elas mudam a história. E ele disse que esse de repente eles chamam de milagre. E aí naquela hora eu me lembrei, eu falei: eu sou um de repente do Senhor, e eu agradeço a Deus por viver esse de repente. Diante dessas palavras, eu quero convidar a querida pastora Flor de Lis para orar conosco. Vamos apresentar a vida da Marcela diante de Deus em oração, como é esperado pelos nossos amados ouvintes que conosco se unirão também nesta oração. Também vamos orar pelo assunto de hoje, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor, nós clamamos a Ti
por todos os nossos ouvintes que nesse instante, Senhor, estão precisando de um milagre em uma área de suas vidas. Que o milagre os alcance, Senhor, neste dia. Queremos, Senhor, que Tu leve consolo e fortalecimento aos corações enlutados. Mas queremos Te louvar e Te agradecer por mais um ano de vida da Tua serva Marcela. Deus, obrigado. Que bênção sem medida caia sobre a vida da Tua serva a cada manhã. Nós aqui reunidos Te agradecemos e Te louvamos e Te damos glória por este dia na vida da Tua filha, em o nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.